Saber Direito desta semana, você vai entender os direitos fundamentais na contemporaneidade, os aspectos gerais dos direitos fundamentais e na Constituição de 88. Entenda os direitos sociais, políticos e de nacionalidade com o professor Hugo Vinícius de Menes. Sejam bem-vindos ao Saber Direito. A aula que vamos apresentar hoje é sobre direitos fundamentais, né? Sobre direito constitucional, direitos fundamentais na contemporaneidade. E vamos falar sobre vários temas envolvendo os direitos fundamentais, as incursões sobre as dimensões e gerações dos direitos fundamentais, as diferenças que são abrangentes entre eles. Vamos ver o artigo 5º e suas minúcias, seus detalhes, suas características. Vamos falar sobre os direitos sociais, os direitos da nacionalidade e os direitos políticos. É a proposta do nosso curso para que você que está se preparando para o concurso, você que é profissional do direito e você que quer ter uma formação jurídica, né, possa ter acesso a uma melhor completude sobre esse tema tão rico que são os direitos fundamentais, um tema apaixonante. E vamos começar agora falando sobre os direitos fundamentais e suas gerações ou dimensões, que é algo que é muito debatido, algo que é muito observado, às vezes com tantas polêmicas, às vezes com tantas divergências, mas tão importante para o domínio e raciocínio dos direitos fundamentais, um domínio pleno, um raciocínio que vai nos ajudar a dominar esse tema tão rico do direito constitucional. Então, falando sobre os direitos fundamentais, vamos iniciar falando sobre a questão das gerações dos direitos fundamentais. Como as gerações são divididas, como começou isso, que fato histórico marca isso, qual a diferença dos direitos fundamentais para os direitos humanos. Tudo isso é importante que nós falemos na aula de hoje. E você vai ter acesso a essas informações através desse nosso curso e espero que você goste e que fique satisfeito e que possa ter bom êxito nos seus projetos no direito. Então, falando sobre os direitos fundamentais, podemos então iniciar que muito foi discutido sobre a gênese dos direitos fundamentais, porque muitas vezes os direitos fundamentais são confundidos com direitos humanos, porque direitos humanos é diferente ou não é diferente dos direitos fundamentais, porque muitas vezes os direitos humanos são alvo de tantas polêmicas e nós, que somos profissionais do direito, não podemos deixar que isso nos atinja, né? Bem, há muito tempo, né, o marco inicial que nós temos essa discussão foi já após a Segunda Guerra Mundial. Né? Com todos os horrores da Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos ficaram marcados por todo o Ocidente ou por todo o hemisfério e surgiu a noção, como diz o professor Marcelo Neves, que é preciso diferenciar e mostrar que os direitos humanos eles têm uma característica de universalização, né? Com a Declaração de Direitos dos Homens, no final da década de 40, surgiu então os direitos humanos e se há ou não diferença deles para os direitos fundamentais. O importante falar, o importante pontuar é que os direitos humanos, eles têm, na verdade, esse nascedouro nesse pós-guerra e hoje, apesar de muitos autores, como o próprio Paulo Bonavides dizia na sua introdução do seu curso, de que na América como um todo, e aí a América incluindo a América do Norte, a América do Sul, a América Central, havia uma ideia de tornar sinônimas a expressão direitos humanos e direitos fundamentais, né? Então, muitas vezes houve essa concepção e que alguns criticam e é preciso esclarecer. Mas hoje, sem muitas dificuldades, podemos dizer que os direitos humanos, com esse caráter de universalidade, ele ficou bem pontuado, né? Alguns autores, o próprio Paulo Bonavides, aqui no Brasil, o professor José Afonso da Silva, de que os direitos fundamentais, num caráter ou num espectro internacional, eles têm a ver com os direitos humanos, ou seja, os direitos humanos possuem essa característica de uma internacionalização, né? A professora Flávia Piovesan, que é a grande autora no Brasil sobre direitos humanos, denota ou marca de que os direitos humanos no caráter os direitos fundamentais no caráter internacional, eles
marcam essa diferença dos direitos humanos para os direitos fundamentais estrito sensu. Isso é importante que nós ressaltemos isso em vários debates que existem, mas digamos que é o mais razoável, o mais sensato, mais adequado, até pela autonomia hoje que os direitos humanos têm como disciplina jurídica em face dos direitos fundamentais. Então, poderíamos marcar, além dessas diferenças ou dessas divergências, que os direitos humanos são os direitos fundamentais num espectro internacional, nós vamos ainda falar sobre isso, né? A importância dos direitos fundamentais nessa cobrança, ou nesse espectro internacional, cada vez que um país é cobrado por suas liberdades ou pelo respeito aos direitos humanos, fala-se, pois, dos direitos fundamentais numa perspectiva internacional. E teríamos os direitos humanos numa perspectiva de cada país, que teria realmente a ver com os direitos fundamentais que nós estamos tratando nesta aula. Então, é importante, assim, que você mensure essa concepção e, lógico, você vai observar que cada autor, né, na disciplina de Direito Constitucional, você vai observar que cada autor tem a sua percepção. Mas hoje, lugar comum no Brasil, é bem adequado dizer que há essa diferença e de que os direitos fundamentais no aspecto internacional simbolizam os direitos humanos, enquanto que os direitos fundamentais estariam circunspectos aos direitos fundamentais no território nacional. Nós vamos falar sobre isso. Bem, outra observação que é importante fazer e que sempre os alunos questionam é sobre não confundir os princípios fundamentais com os direitos fundamentais. Lógico que entre os princípios fundamentais que a Constituição de 88 ela ressaltou, nós temos um deles que é formidável, que todo mundo chama atenção, que é a dignidade humana. Não é? A dignidade humana, a professora Ana Paula de Barcelos, da UERJ, sempre destaca como um vetor interpretativo. Assim fala o livro dela sobre dignidade humana. Lógico, a dignidade humana, hoje resplandecida no artigo 8º do novo Código de Processo Civil, entre outras legislações que nós conhecemos, né? Mas é preciso ter um pouco de cuidado, porque o fenômeno de apreço aos direitos fundamentais, como eu disse a vocês, vem desde o pós-guerra. E a dignidade humana ganhou muito relevo também com a Constituição Alemã de 1949 e também no Tribunal Constitucional Alemão, que influencia muito, né, nossa concepção mesmo aqui no Brasil, né? Então, nós vamos observar isso ao longo do nosso curso, né? É importante entender que os princípios fundamentais abarcados na Constituição de 88, eles têm nitidamente uma influência, que é importante que nós não relevemos essa influência. Nossa Constituição brasileira, ela tem, na verdade, um DNA, né? E um DNA de influências de constituições, digamos assim, do pós-guerra, constituições que foram importantes, com países que viveram características parecidas com as nossas, né? Como a Espanha e Portugal. Então, nitidamente, nós temos uma influência, o professor Pinto Ferreira já destacou a influência da Constituição Espanhola de 78 na Constituição Brasileira de 88, mas nós temos várias influências, entre elas a da Constituição Portuguesa de 76, 1976, pós-Revolução dos Cravos, que instituiu um Estado social em Portugal, um Estado democrático e de direito. Nós vamos observar tudo isso, né? Há uma influência muito forte da Constituição portuguesa sobre a Constituição brasileira de 88. E o nosso Constituinte de 88, influenciado pela Constituição portuguesa, inseriu os princípios fundamentais que estão explanados no artigo 1º da sua Constituição. Você pode abrir a sua Constituição, lá no artigo 1º você vai encontrar os princípios fundamentais. E qual seria, digamos assim, a conceituação mais adequada para os princípios fundamentais? Bem, dentre as tantas classificações ou tantas conceituações, eu diria com muita clareza, como nós claramente, se você for à Constituição Portuguesa de 76, você vai observar, artigo 1º, princípios fundamentais, exatamente como está na nossa Constituição Brasileira de 88. Artigo 1º, princípios fundamentais. E na Constituição Portuguesa, há, sim, esse princípio mor, esse princípio maestro, que é a dignidade humana. Então, vejam, meus caros e minhas caras, é preciso observar que os princípios fundamentais, segundo a conceituação de Vital Moreira e J.J. Gomes Canotilho, dois professores portugueses da Universidade de Coimbra, eles dizem que os princípios fundamentais constituem em uma opção política do legislador constituinte originário,
elegendo alguns paradigmas que são importantes para uma carta política, para uma Constituição. Neste caso, é preciso que vocês observem que é uma diretriz, ou seja, os princípios fundamentais constituem uma diretriz para toda a Constituição, para essa Carta de Direitos que é a nossa Constituição. A exemplo do que nós temos por questão do preâmbulo da Constituição. Muitos constitucionalistas brasileiros dizem, inclusive, alguns dizem que o preâmbulo não tem força normativa, o preâmbulo apenas é uma apresentação da Constituição. É evidente que você, observando um estudo de um autor ou de outro, pode observar que talvez essa concepção não seja assim tão absoluta, pois o preâmbulo da Constituição, ele é um cartão de visitas da Constituição, mas traz uma síntese, um resumo daquilo que a Constituição apresenta e daquilo que a Constituição faz valer para todos que estão regidos por ela. No caso da nossa Constituição de 88, é importante observar que o preâmbulo traz algumas características que são costuradas, por assim dizer, pelos princípios fundamentais. Que características são essas que são trazidas pelo preâmbulo? Que o Brasil é um Estado plural, um Estado que respeita o pluralismo, né? O pluralismo jurídico depois é esculpido também no artigo 5º da Constituição, né? No inciso 5º da mesma, e também observar que esses princípios fundamentais, que são, digamos assim, costurados com o preâmbulo da Constituição, abarcam de que o Brasil trata-se, pois, de um Estado democrático e de direito. E aí, aquilo que eu falei para vocês há pouco tempo, de que o Brasil sofre uma forte influência das constituições portuguesa de 1976 e espanhola de 1978, é algo bastante patente, pois na Constituição espanhola, também no seu preâmbulo, no seu artigo 1º, fala que o Estado espanhol, portanto, constitui-se um Estado democrático e de direito. Sem querer que vocês esqueçam isso, porque pode parecer uma divagação meramente cultural ou filosófica, mas é algo que nos faz compreender a natureza dos direitos fundamentais sem decorar, mas compreender e raciocinar os direitos fundamentais, um tema tão rico para a nossa formação. Assim, meus caros, é preciso que vocês entendam e observem que José Afonso da Silva, em edições mais anteriores, né, brilhante professor da Universidade de São Paulo, sempre disse, né, em outras edições, de que era importante o Estado dizer-se ou autodenominar-se como um Estado democrático. O Brasil diz que é um Estado democrático, mas, a exemplo da Constituição Espanhola, diz que é um Estado democrático e de direito. Qual a diferença? É porque, justamente, quando um Estado se denomina Estado de Direito, ele planifica, ele autentica a ideia de que todos são iguais perante a lei, que todos podem se recorrer, inclusive, ao Poder Judiciário para reafirmar essa sua igualdade. Então, é importante que a Constituição, ela plasme, ela concretize essa ideia de que todos são iguais perante a lei, e isso vem bem edificado no Estado de Direito, sem menosprezar e reafirmando de que também existe um liame com a democracia. Essa é uma observação importante. Assim, caríssimos, é importante observar que os princípios fundamentais esculpidos no artigo 1º, eles vêm, classificando diretrizes importantes para a nossa República Federativa do Brasil. Quais são esses princípios, hein? A soberania, a cidadania, a dignidade humana, o pluralismo e o valor do capital e do trabalho. São diretrizes, são paradigmas que são preservados, como eu disse a vocês, como diretrizes dentro de uma Constituição. E, claramente, o Brasil foi beber na fonte da Constituição Portuguesa, de 76. Mas é importante observar que esses princípios fundamentais devem ser diferenciados dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais que iniciamos a nossa aula presente, fazendo uma distinção entre eles e os direitos humanos, eles apresentam-se como, na verdade, uma conquista que cada Estado, cada país deve ratificar dentro dessa universalidade dos direitos humanos. Há, inclusive, muitos autores que planifiquem alguns aspectos que nós vamos ver durante o nosso curso, que precisam ser, considerados, mas
tratados com a relevância que merecem, mas dentro de um bom senso, interpretados. Muitos falam que os direitos fundamentais são universais. Sim, são universais, como os direitos humanos. Muitos falam que eles têm um caráter de historicidade. Sem dúvida, os direitos fundamentais possuem esse caráter de historicidade, mas é preciso não apenas se prender a essa historicidade. E, portanto, eu pondero que nós devemos ultrapassar essas características para observar o nascedouro e a gênese dos direitos fundamentais, que são muito importantes para o raciocínio dentro do direito constitucional. E assim poderíamos observar alguns registros, alguns antecedentes que temos sobre a divisão dos direitos fundamentais, inicialmente em gerações. Caríssimos e caríssimas, essa divisão em gerações, muito da nossa bibliografia pátria, às vezes diverge, ou às vezes, digamos, se referencia a um, não referencia a outro, e é importante que nós saibamos referenciar de forma adequada. No final da década de 60, um constitucionalista de naturalidade tchecoslovaca, na época Tchecoslováquia, né, que foi se naturalizar francês, Karel Vazak, proferiu, na década de 60, de 60 para 70, uma palestra no Instituto de Direitos Humanos em Estrasburgo, na França, e fez remissão a essa classificação dos direitos fundamentais, resgatando a ideia da Revolução Francesa, a ideia dos ideais da Revolução Francesa. Então, posteriormente, um grande justo filósofo italiano, Norberto Bobbio, trouxe novamente essa visitação ou essa revisitação aos direitos fundamentais com a epígrafe nos ideais da Revolução Francesa. E vocês recordam quais são os ideais da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. É tão sério esses ideais, são tão sérios esses ideais da Revolução Francesa, que certa vez, inclusive, cheguei a observar na frente, por oportunidade de uma escola pública na França, que eles ainda gravam essa epígrafe desses três ideais: liberdade, igualdade e fraternidade. E isso facilita a nossa ideia de que nós possamos divagar ou raciocinar, melhor dizendo, os direitos fundamentais a partir desses três ideais da Revolução Francesa, que sejam a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Sem menosprezar, logicamente, outras classificações que já foram plasmadas, inclusive, na tradição do direito constitucional brasileiro. Uma delas, que é importante que nós não esqueçamos, está em alguns manuais e também no manual clássico do professor José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo. Às vezes, alguns alunos até perguntam por que é tão parecida essa classificação que é trazida lá no curso do professor José Afonso da Silva. E é claramente que nós não podemos esquecer que ele, junto com o professor Pinto Ferreira, estava no grupo de notáveis, ainda com o professor Afonso Arino de Melo Franco, no grupo de notáveis constitucionalistas na Carta de 88. Portanto, essa classificação atende aos direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade e direitos políticos. Assim, caríssimos e caríssimas, é importante que nós mensuremos que essa classificação do professor José Afonso da Silva e de outros autores clássicos não deve ser desprezada nem confundida. É uma classificação muito importante, mas não pode ser confundida, pois que essa classificação, que ganhou, digamos, maior aso, maior relevo das gerações ou dimensões de direitos fundamentais, deve ser observada com cautela e sem desprezar a outra classificação. Desta forma, vamos observar como nasceu e como se desenvolveu essa classificação das gerações de direitos fundamentais no Brasil, né? Inicialmente, nós temos a primeira geração, que incluiria, entre grandes outros direitos, o direito à liberdade. Então, nós teríamos aqui na primeira geração dos direitos fundamentais a liberdade de reunião, a liberdade à informação, a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, que é muito importante e de grande relevo. Vamos ter todas a liberdade de associação, mas não perderia também, nessa perspectiva, de abarcar os direitos civis e políticos e
pasmem, aí inclusive o direito à vida, que é um direito muito importante, é um direito de grande relevo. Com muita atenção, nós teríamos na segunda geração dos direitos fundamentais os direitos sociais, culturais e econômicos, trazendo uma ideia de maior igualdade nas relações jurídicas onde há tradicionalmente uma desigualdade. Os direitos fundamentais de segunda geração devem trazer uma ideia de maior igualdade, as ações afirmativas, a política de cotas, tudo isso é abarcado na segunda geração, entre tantos outros direitos. Vamos falar sobre os direitos sociais, sem dúvida. Mas também que tenham atenção que esta é a segunda geração, atendendo à ideia de igualdade. Na terceira geração, estaríamos dispostos a refletir a ideia de fraternidade, e alguns até traduziriam como solidariedade. Então, teríamos, nessa perspectiva, todos os direitos da solidariedade, direito à comunicação, direito ao meio ambiente, os direitos difusos, que vamos falar aqui sobre eles, todos eles estariam na perspectiva da terceira geração dos direitos fundamentais. Mas, caríssimos e caríssimas, é importante observar que esta perspectiva em 3 gerações, que o Karel Vazak falou, que o Norberto Bobbio epigrafou, no Brasil, Paulo Bonavides, professor da Universidade Federal do Ceará, é uma classificação que alguns constitucionalistas brasileiros entenderam que não deveria residir apenas aí, mas de que deveria, ou deveriam, melhor dizendo, os direitos fundamentais, possuir uma construção perene, não poderiam ficar estanques a este referencial histórico. Percebem? Assim, foi que alguns constitucionalistas brasileiros perceberam que seria mais adequado, pelo menos para o Brasil, se falar não em gerações de direitos fundamentais, mas em dimensões de direitos fundamentais. E essa expressão dimensão de direitos fundamentais tem ganhado grande relevo, grande sucesso no meio acadêmico. Hoje, é muito comum se falar em gerações ou em dimensões. Essa classificação, às vezes, é alvo de grande debate. O professor Bernardo Gonçalves Fernandes, da Universidade Federal de Minas Gerais, às vezes traz um debate muito interessante sobre esta perspectiva de direitos fundamentais, gerações versus dimensões. É importante apenas que vocês observem que a expressão gerações de direitos fundamentais, ela traz um apego maior à historicidade dos direitos fundamentais. E que a expressão dimensão, ela traz uma perspectiva de construção perene dos direitos fundamentais. Assim, é possível observar que o direito constitucional brasileiro, que vem numa crescente, numa construção, uma perspectiva sempre crescente de muita produção acadêmica, ele observou que as dimensões dos direitos fundamentais não estacionariam na terceira geração. E, portanto, com alguns debates entre alguns autores, nós temos, então, a ideia de, além da terceira, hoje já na doutrina corrente, da quarta, quinta e sexta dimensão dos direitos fundamentais. Há, inclusive, aqueles que, em alguns artigos científicos, falam na sétima dimensão dos direitos fundamentais. Essa construção é perene, como eu disse a vocês, e ela ainda vai bastante avante, de acordo com a construção dos nossos trabalhos acadêmicos. Então, meus caríssimos, nós teríamos aí a quarta dimensão, que seria afeta a toda a perspectiva de construção tecnológica e principalmente dos biodireitos, dos avanços da engenharia genética, de alguns direitos fundamentais que não foram, inclusive, digamos, epigrafados, não foram traduzidos de forma literal pelo Constituinte original de 88, mas que o STF, como guardião da Constituição, que é a Academia de Produção de Direito Constitucional, entendeu de que estariam planificados. E quais seriam esses direitos da quarta dimensão? Que eu falei aqui em tecnologia, biotecnologia, biodireito, energia, ciência genética, né, engenharia genética. Nós teríamos, então, vários, né, inclusive a decisão do Supremo que ratificou a utilização de células-tronco, estaria na quarta dimensão.
O professor Valber Agra, paraibano, radicado em Pernambuco, autor de vários livros de direito constitucional, fala na mudança de sexo como um direito fundamental de quarta dimensão. E nós teríamos, então, aí na quarta dimensão, para alguns, inclusive, a globalização. Esse é um debate que vocês vão observar na leitura de cada manual. Teríamos a quinta dimensão. A quinta dimensão estaria, digamos, planificada com a paz. E é importante ressaltar que seria a paz em Paulo Bonavides, professor Paulo Bonavides, grande constitucionalista que faleceu há um tempo recente. Ele era paraibano, foi professor da Universidade Federal do Ceará, bastante festejado no exterior também, referência do STF para vários julgados, autor de livros de ciência política, teoria geral do Estado, direito constitucional. E o professor Paulo Bonavides, então, entendeu já nos anos 2000, com aquela crise do Iraque, que a paz deveria ser um paradigma não esquecido dentre esses que nós perseguimos entre os direitos fundamentais. E aqui eu queria fazer uma ressalva que vocês vão encontrar em alguns manuais. Alguns manuais falam na paz na terceira geração, mas lembrem-se, essa terceira geração, atendendo ao aspecto de historicidade, estaria com o professor Karel Vazak, que nós falamos aqui, como um dos professores, um dos nomes importantes nessa gênese dos direitos fundamentais, nesta questão de atrelar os direitos fundamentais aos três ideais da Revolução Francesa. Então, o professor Karel Vazak, ele também classifica a paz na terceira geração. Importante que observem, anotem isso aí. Para o professor Karel Vazak, a paz estaria na terceira geração. Enquanto que para o professor Paulo Bonavides, seria a construção da quinta dimensão. E qual seria a sexta dimensão, meus caros e minhas caras? É muito importante dizer que existe uma divergência, mas em termos de manuais, ou de manuais do direito constitucional no direito brasileiro, nós teríamos a água potável, que já foi debate Ocidente afora, já foi debate, inclusive, na STF, a água potável, o acesso à água potável estaria na sexta dimensão, sem sombra de dúvidas. Alguns ainda falam no pluralismo. Lembre-se que lá no inciso 5º do artigo 1º da nossa Constituição, nós temos os princípios fundamentais. E aí fala-se em pluralismo político, que é importante, nós falaremos ainda no nosso curso, né? Mas o pluralismo também está epigrafado em nosso preâmbulo. E alguns comentam o pluralismo na sexta dimensão. Ainda há aqueles que falam em sétima, né? E esse eu peço um pouco de ressalva, porque vocês têm que pesquisar nos manuais, nas atualizações que vão saindo na construção do direito constitucional cada dia, porque a sétima, alguns atrelam a não incidência da lei penal. Como seria essa não incidência da lei penal? Seria, na verdade, algo próximo daquela construção do Luigi Ferrajoli, constitucionalista e penalista italiano, que fala no estribo do Estado de Direito, da ampla defesa e contraditório, de que deve ser preservado alguém a ser submetido ao judiciário. Então, dentro dessa perspectiva, a não incidência da lei penal é algo que se deve ter muito cuidado. Ainda há uma construção iminente dessa sétima dimensão dos direitos fundamentais. Mas para que tenhamos segurança naquilo que nós estamos apresentando a vocês, o mais importante é que vocês percebam de que temos essa construção em gerações, atendendo a perspectiva de historicidade, e temos também essa perspectiva, digamos, que acompanha de dimensões dos direitos fundamentais, nessa construção perene dos direitos fundamentais. Então, para que nós possamos identificar, nós possamos ainda ratificar o que dissemos hoje, percebam, meus caros e minhas caras, quais são essas gerações / dimensões dos direitos fundamentais. Temos, então, a primeira geração, incluindo os direitos civis e políticos, inclusive direito à vida. Nós temos na primeira geração os direitos à liberdade. E olha, liberdade de reunião, liberdade de locomoção, liberdade de expressão, liberdade de associação. Tudo que for atinente à liberdade está na primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Na segunda geração, nós temos os direitos sociais, os direitos econômicos, né? Os direitos culturais. E aí nós vamos falar, ainda no nosso curso, nos direitos sociais, que são todos aqueles que são plasmados na Constituição Brasileira, no artigo 6º, e não apenas nele, nós vamos falar sobre isso.
né? Essa conquista que torna menos desigual as relações sociais. Então, no artigo 6º, nós temos todos os direitos sociais, direito do trabalhador, previdência, assistência social, seguridade social, saúde, educação, né? Nós vamos tratar na segunda geração / dimensão dos direitos sociais. Mas não apenas isso. Na segunda geração dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, melhor dizendo, corrigindo, nós teremos ainda o direito do consumidor, para o professor José Afonso da Silva. Ele traz o direito do consumidor, que há um debate, que alguns colocam até em terceira geração, mas parece-me seguro ou adequado falar, com base no professor José Afonso da Silva, que reside na segunda geração o direito do consumidor, assim como ele fala no direito do idoso, no direito da infância e juventude. Na terceira geração, nós temos os direitos difusos. O que são os direitos difusos, minha gente? Os direitos difusos são aqueles que eu não posso quantificar as pessoas que ele atinge. Vou dar 2 exemplos bem práticos. O acidente que aconteceu alguns anos atrás, em Mariana, Minas Gerais, atingiu toda a população ribeirinha, depois foi para o estado do Espírito Santo, mar no Espírito Santo. Ou seja, eu não posso quantificar animais, pessoas que foram vítimas daquele dano ambiental. Isso constitui os direitos difusos. Mas também, além disso, nós temos que observar que os direitos difusos, eu não posso quantificar as pessoas que foram atingidas e não há uma conceituação, melhor dizendo, uma definição legal. Eu sempre recomendo a leitura do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Embora seja uma legislação específica, esse artigo 81, ele traz lá a diferença entre direitos difusos e direitos coletivos, ou direitos individuais plúrimos. Então, é sempre uma recomendação fazer a leitura do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor como um parâmetro legal para a observância dos direitos difusos. E aí, então, vocês têm a terceira geração, e observando os direitos difusos, vocês têm o direito à comunicação, vocês têm, então, o direito ao meio ambiente, entre outros direitos que são abarcados, e a paz em Karel Vazak, na terceira geração / dimensão ou dimensões dos direitos fundamentais. E nós teríamos, então, essa ideia que falamos há pouco tempo da construção dos direitos fundamentais, não apenas em gerações, atendendo ao caráter de historicidade, mas também atendendo ao caráter de uma construção perene dos direitos fundamentais. E na quarta dimensão nós teríamos, então, toda a ideia atrelada à biotecnologia, à tecnologia, à engenharia genética, né? A utilização de células-tronco e também a mudança de sexo na quarta geração / dimensão dos direitos fundamentais. E ainda, meus caros, nessa perspectiva, teríamos a quinta dimensão com o professor Paulo Bonavides, a paz, com referência à construção do professor Paulo Bonavides. E na sexta dimensão, nós teríamos, então, a água potável. Para alguns também, o pluralismo, né? Embora alguns coloquem o pluralismo em outra classificação. E ainda havendo, para alguns, uma construção bastante iminente, em alguns artigos científicos, da certa geração, ou dimensão, melhor dizendo, dos direitos fundamentais, que estaria atrelada à não incidência da lei penal. Eu estou fazendo sempre uma referência disso com o garantismo jurídico do Luiz de Ferrajoli. Ok? Então, dentro dessas possibilidades que nós trazemos aqui, fica bastante adequado que vocês observem de que essa construção que atende a um caráter histórico, ou não atende ao caráter histórico, mas de uma necessidade, de relevância de problemas que, embora não traduzidos literalmente na nossa Constituição, há uma construção, seja do Judiciário, através da Corte Constitucional, do STF, seja através de outras construções jurisprudenciais, seja através da academia e sua construção científica, sempre nós temos uma perspectiva abrangente dos direitos fundamentais. Eu gosto muito de uma classificação, e acho que vou repeti-la durante o nosso curso, do ministro e professor de Direito Constitucional Alexandre de Moraes, que diz que os direitos fundamentais sociais do trabalho, isso ele fala em relação aos direitos fundamentais sociais do trabalho, devem ter uma interpretação ampliativa e nunca restritiva. Eu acho que essa percepção do ministro Alexandre de Moraes pode ser interpretada também numa perspectiva de todos os direitos fundamentais. Perfeito? Caríssimos e caríssimas, ainda falando sobre os direitos fundamentais, é importante trazer relevo para algumas diferenças que às vezes ocorrem principalmente em sala de aula, ocorrem principalmente na formação jurídica de alguns profissionais de direito, mas
vamos esclarecer para que não deixemos ela opaca ou oculta. Qual seria a dificuldade? Não é de hoje, não. Não é? O professor José Afonso da Silva faz remissão, e nunca é demais, né, reiterar da história do nosso direito constitucional, por que isso se encontra ali, por que não encontra, sobre o professor, o grande jurista brasileiro, baiano, Rui Barbosa. É importante que o Brasil resgate essas memórias. Rui Barbosa dizia já, com a Constituição de 1891, né, Constituição que foi encomendada a ele pelo Marechal Deodoro, um pouquinho de história do Brasil, não vai fazer mal a ninguém, né, Marechal Deodoro da Fonseca, alagoano, né, o Rui Barbosa, então, teve a encomenda. A nossa Constituição de 1891, ela é promulgada, ela não é outorgada, ela é promulgada, e os relatos, né, algumas publicações, inclusive da Gráfica do Senado, que atestam, né, sobre a historicidade disso, de que o Marechal Deodoro, o Rui Barbosa disse, vai querer, que modelo que vai querer de república? E o Brasil atendeu esse modelo de república federalista, com as proporções, guardadas as proporções no modelo que estava, digamos assim, na moda nos Estados Unidos da América do Norte. Tanto que a Constituição de 1891 trazia a epígrafe Estados Unidos, República dos Estados Unidos do Brasil. Essa epígrafe só foi, digamos assim, acabar com a Constituição de 1967, onde o Brasil passou a se chamar República Federativa do Brasil. Logicamente que esse dado histórico eu trago aqui porque a referência do professor José Afonso da Silva foi brilhante, trazendo de que o professor Rui Barbosa já dizia, né, lá em 1891, que o Brasil já tinha, ou, digamos, no Ocidente já existia essa dificuldade de separar, ou de distinguir aquilo que seriam direitos fundamentais e o que seriam garantias. Né? As garantias que, inclusive, o nosso Constituinte chama de garantias individuais, mas nós vamos ver que podem ser observadas como garantias constitucionais. E é importante observar, com base nesse referencial histórico, de que as garantias devem ser distinguidas dos direitos fundamentais. A obra do professor José Afonso da Silva, além de profunda, ela traz uma didática, porque o aluno, né, o profissional do direito, poderá observar lá que ele traz, inclusive, um quadro que ele vai diferenciar aquilo que é direito fundamental e aquilo que é garantia. Mas é importante que nós raciocinemos, nós pensemos, não decoremos, né? Não vamos decorar, não, vamos raciocinar. O que é que a gente vai raciocinar lá? É que nós vamos ter que os direitos fundamentais, segundo a lição de Rui Barbosa, que foi trazida na obra de José Afonso da Silva, é de que os direitos fundamentais possuem uma natureza declaratória, enquanto que as garantias constitucionais possuem uma natureza assecuratória. Eu trago aqui um exemplo, reportando essa lição do professor José Afonso da Silva, que já reporta a Rui Barbosa, de que vamos para o artigo 5º, inciso 5º da Constituição, que fala sobre a indenização, né, ao direito de resposta. E lá no inciso 10 fala nessa integridade, nesse direito à indenização, traz, enquanto um fala no direito de resposta, uma prescrição de natureza declaratória, no inciso 10 se fala, então, na forma de assegurar esse direito. Então, todas as vezes que se questionar sobre aquilo que seja direito fundamental, garantia fundamental, seja, então, claro, nós possamos, então, sempre interpretar de que é importante observar de que toda vez que eu tenho uma prescrição de natureza declaratória, eu falo em um direito fundamental. E toda vez que eu tenho uma prescrição de natureza assecuratória, eu falo, então, numa garantia constitucional. Assim, meus caros e minhas caras, didaticamente fica muito claro, sem perder a profundidade desse estudo do que seja direito fundamental e garantia. Mas é importante que observemos que alguns autores da década de 80, da década de 90, e até o professor baiano, o Adi Lamego Bulos, fala também na questão de que as garantias constitucionais, algumas vezes, são interpretadas como sinônimo, como uma palavra equivalente a um outro instituto importante no direito constitucional e até, por que não dizer, ao direito processual. Qual seria esse instituto? O Instituto dos Remédios Constitucionais. Como eu disse a vocês aqui,
Alguns professores, como Ivo Dantas, que é radicado no Recife, do Rio Grande do Norte, Celso Ribeiro Bastos e, inclusive, o Adila Mego Bulos, falam, inclusive, nas garantias como um sinônimo dos remédios constitucionais, ou pelo menos é essa a perspectiva que se dá a entender. É importante que se faça a distinção, pois que os remédios, segundo o professor José Afonso da Silva, eles constituem uma espécie do gênero garantias. Ou seja, garantia seria o gênero, e entre o gênero haveria uma espécie, como, por exemplo, nós teríamos, entre outras garantias, a garantia de um cidadão se submeter a um judiciário imparcial, a um judiciário legalizado, é uma das garantias dos direitos fundamentais. Entre essas garantias, nós teríamos uma subespécie, ou uma espécie dela, que seriam, melhor dizendo, os remédios constitucionais. Então, nós temos uma pleiade, um rol de remédios constitucionais, com a divergência entre alguns autores. Quais seriam esses remédios constitucionais? Hein? Quais seriam esses remédios constitucionais? Temos o habeas corpus. O habeas corpus que trata da liberdade de locomoção, da liberdade de ir e vir, digamos, o grande remédio constitucional. Além do habeas corpus, quais mais teríamos? Hein? Teríamos o mandado de segurança, que protege o direito líquido e certo. Nós vamos falar aqui sobre mandado de segurança que atesta o direito líquido e certo. O que é que direito líquido e certo nós vamos debater aqui, né? Meu saudoso professor da Faculdade de Direito de Recife, o Bueno Vitalino, dizia que direito líquido e certo é aquele que é um direito valente. O que é o direito valente? É que facilmente pode se atestar esse direito com uma prescrição, uma previsão legal. E aí falamos sobre habeas corpus, mandado de segurança, e teríamos outros remédios constitucionais, o mandado de injunção, que foi introduzido na Constituição de 88, né, com fundamento e um instituto do direito civil norte-americano, em inglês, Injunction Right. Nós teríamos um mandado de injunção para que possa concretizar um direito de nacionalidade, um direito de cidadania, um direito político que está prescrito entre os direitos fundamentais. Temos um mandado de injunção que, inclusive, é regido por uma lei de 2016, que foi promulgada em 2016. Temos também, além do mandado de injunção, nós temos a ação popular, desde a Constituição de 46, né, temos a ação popular que visa a integralidade de um governo honesto, a moralidade administrativa, que pode ser impetrada por qualquer cidadão do povo. Temos ainda, além, já falamos aqui, mandado de injunção, mandado de segurança, habeas corpus, ação popular, o habeas data, que foi também trazido na Constituição de 88, o habeas data, para que possa garantir a todo cidadão, a toda cidadã, o acesso a bancos de dados, né? Foi um objeto de apreciação do Constituinte de 88, pois que, pós período de exceção, alguns tinham necessidade de acesso aos seus bancos de dados a informações pessoais, e então foi introduzido o habeas data. Nós vamos falar sobre ele e sobre a sua atuação do habeas data, corrigindo. Então, nós temos habeas corpus, mandado de segurança, que aí pode ser mandado de segurança individual ou coletivo, mandado de injunção, ação popular, habeas data, e alguns falam também no direito de petição, registrado, né, pontuado com sua historicidade, lá na Carta de João Sem Terra, 1215, Petition Rights, Bill of Rights, são registros do direito de petição, e alguns falam ainda no direito à certidão de óbito, à certidão de nascimento, como também remédios constitucionais, alguns classificam aqui, e ainda a ação civil pública, né? Alguns pontuam a ação civil pública também, cuja titularidade, digamos, é iminente ou, digamos, protagonista do Ministério Público, sobretudo depois da Constituição de 88, visto que o diploma legal que regula a ação civil pública é de 1975 e foi recepcionado pela nossa Constituição, então nós temos a ação civil pública também neste rol de remédios constitucionais para alguns. Então, meus caros e minhas caras, nós observamos que temos todos esses remédios que foram aqui trazidos para vocês também neste rol da nosso primeiro encontro do Saber Direito sobre Direitos Fundamentais na Contemporaneidade. Bem, meus caros e minhas caras, agora nós vamos para o quiz, para as perguntas que vão aferir o nosso conhecimento de acordo com aquilo que foi explanado na primeira parte do nosso curso. Vamos então para eles?
Responda. Acerca da gênese e divisão em gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, é correto e adequado afirmar: letra A, que a divisão dos direitos fundamentais em dimensões atende apenas a preceitos de historicidade dos mesmos e jamais à evolução dos referidos. E aí, meus caros e minhas caras, em casa você, o que é que você pensou, o que é que você raciocinou sobre essa letra A? Nós falamos, né, já no início da nossa aula, que há esse aspecto de historicidade, mas ele deve ser relativizado, até porque nós já verificamos aqui a questão da construção, não apenas em gerações, mas a expressão dimensões, que não se enclausura, não fica fechado a liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a primeira questão, como ele está pedindo aqui a alternativa correta, seria inadequada, seria falsa, não seria ela. Vamos para a segunda alternativa. Letra B, que em termos gerais, os direitos fundamentais representam o mesmo conceito em face dos direitos humanos, não havendo diferença entre ambos para nenhuma corrente. É verdade isso? Não, não é verdade. Nós falamos aqui que há o aspecto de universalidade dos direitos humanos e ressaltamos que os direitos fundamentais, os direitos humanos, hoje ganha bastante relevo essa perspectiva de que os direitos humanos seriam os direitos fundamentais numa perspectiva internacional, né? Numa perspectiva, num contexto internacional. Então, também estaria inadequado a letra B. Vamos para a terceira alternativa. Letra C, que os sentidos referentes à liberdade e direitos afins se vinculam à ideia de primeira geração de direitos fundamentais. Hein? Será? Os direitos afins com a liberdade? Eu acho que está mais adequada, né? Vamos ainda observar a letra D, mas aqui fala na liberdade, né? E os direitos com afinidade à liberdade, hein? Estariam adequados na letra C? Acredito que sim. Vamos ver a letra D. Letra D, que os direitos do consumidor, por conterem sentido inovador, o consumidor contém um sentido inovador, nasceu nos Estados Unidos da América do Norte, depois foi plasmado na Constituição Portuguesa e Espanhola, 76, 78, foi trazida a Constituição 88, a Lei 8078/90, Código de Defesa do Consumidor, pertencem à quarta dimensão dos direitos fundamentais. Pertencem? Não, minha gente. Existe uma discussão sobre isso, mas eu coloquei aqui, e aí pode estar na segunda, na terceira, mas é mais adequado que esteja, inclusive, na segunda, segundo o professor José Afonso da Silva. Então, não pertenceria à quarta dimensão, que estaria afeta a biotecnologia, mudança de sexo, engenharia genética, utilização de células-tronco. Então, a resposta correta, adequada para o primeiro quiz seria a letra C, que os sentidos referentes à liberdade e os direitos afins se vinculam à ideia de primeira geração, né, liberdade, primeira geração dos direitos fundamentais. Vamos para a segunda questão, o segundo quiz. Naquilo que se refere a gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, considera-se como alternativa correta. Letra A, que os direitos fundamentais englobam na segunda geração os direitos sociais, mas isto não implica abarcar o direito do idoso, em nenhuma hipótese, melhor dizendo. Está correto isso, minha gente? Bem, observamos aqui que existem divergências na doutrina. Mas veja que a questão fala em nenhuma hipótese. Então está inadequada, pois falamos que o professor José Afonso da Silva classifica na segunda geração dos direitos fundamentais, ele abarca os direitos sociais, traz o direito do consumidor, o direito da infância e juventude e o direito do idoso, porque há uma relação de menor desigualdade nessas relações. Sabemos que, inclusive, o Estatuto do Idoso sofreu uma complementação legislativa para proteger, inclusive, os maiores de 80 anos. Então, inadequada a primeira questão. Vamos para a letra B. Que não existe diferença no direito fundamental à paz, conforme os autores que a doutrina reconhece. Isso está correto? Não. Não está correto, meus caros e minhas caras. Porque falamos aqui que o direito à paz é classificado pelo Karel Vazak, professor tcheco, naturalizado francês, na terceira geração. E para o professor Paulo Bonavides, na quinta dimensão, ou geração dos direitos fundamentais. Então, não existe uma unanimidade em relação a isso, né? Então, está inadequado, não existe sim diferença. Letra C.
que o direito ao meio ambiente pertence à quinta dimensão. Isso está adequado? Isso está correto, meus caros, minhas caras? Não, não está. Né? A quinta dimensão é a paz. Falamos a paz em Paulo Bonavides. Não estaria adequado colocar o meio ambiente, normalmente colocado, ou terceira, ou quarta, mas terceira geração. Né? Seria mais adequado a terceira geração, e não quinta dimensão. Vamos para a letra D. Né? Até agora todas as alternativas estão equivocadas, vamos ver se a letra D está adequada. Tudo indica que as mudanças de sexo, junto com as manipulações genéticas, pertencem à quarta dimensão. Correto? Certo, meus caros e minhas caras. O professor Valbeagra, né, hoje professor, inclusive, livre-docente da USP, ele que é paraibano e radicado em Pernambuco, ele fala na mudança de sexo no seu manual de direito constitucional como um direito fundamental de quarta dimensão, juntamente com a biotecnologia, com a engenharia genética, com as células-tronco e a sua utilização. Então, seria adequado a letra D. Vamos para o terceiro quiz. Em face da diferença existente entre direitos e garantias fundamentais, analise e assinale a alternativa correta. Lembre-se, foi um dos últimos aspectos que nós abarcamos aqui no nosso primeiro encontro, nossa primeira aula. Letra A. Alguns autores, como José Afonso da Silva, não enxergam diferença entre os conceitos envolvidos. Está correto isso? Ele pede a alternativa correta. Não. Falamos aqui para vocês que o professor José Afonso da Silva, professor da Universidade de São Paulo, já aposentado, grande nome do direito constitucional brasileiro, ainda vivo, né? Ele fala que os direitos, com base em Rui Barbosa, que há uma divergência. Né? Uma coisa são os direitos fundamentais, cuja a prescrição tem uma natureza declaratória. Outra coisa são as garantias que possuem uma natureza assecuratória. Então, há diferença sim. Letra B. Na lição de José Afonso da Silva, com base em Rui Barbosa, olha aí, acendeu, hein? Os direitos fundamentais possuem natureza declaratória, enquanto as garantias possuem natureza assecuratória. Está adequado isso? Sim, essa é a resposta correta que ele pede, né? Porque, na verdade, é exatamente essa lição. Ele fala aí com base em Rui Barbosa, vocês vão encontrar, inclusive, no manual dele, um quadro esquemático, né, que é muito importante, muito interessante, e com base na lição de Rui Barbosa, é exatamente isso. As garantias possuem uma natureza assecuratória. Vamos, então, observar, né, as demais alternativas para termos a certeza. Letra C. Garantias e remédios constitucionais são expressões sempre referidas como sinônimas. Não, já falamos aqui que não. Existem alguns autores que entendem como sinônimo, né? Falamos atualmente, até há uma proximidade disso com o professor Adil Amigo Bulos, no outro tempo o professor já falecido Celso Ribeiro Bastos, né? Mas não está adequada essa questão. Vamos para a letra D. Nenhum dos itens acima está correto e adequado, também não é. Então aqui, no nosso terceiro quiz, sobre a primeira aula, nós temos a letra B como alternativa correta. Então hoje, né, nessa aula, nesse primeiro encontro nosso, falamos sobre alguns temas atinentes sobre os direitos fundamentais, sua gênese e alguns aspectos importantes. Quais foram esses aspectos? Falamos aqui as diferenças dos direitos humanos para os direitos fundamentais, falamos também das diferenças dos princípios fundamentais para os direitos fundamentais, falamos ainda na gênese dos direitos fundamentais, a construção dessa gênese em gerações ou em dimensões dos direitos fundamentais, especificamos cada uma dessas gerações ou dimensões e terminamos, por fim, ainda com a distinção, sem querer trazer nenhum esquecimento sobre aquela clássica definição dos direitos fundamentais como direitos individuais, coletivos, sociais, da nacionalidade e direitos políticos, que é uma classificação à parte. Falamos sobre as gerações e dimensões de direitos fundamentais e ainda falamos, ao final, sobre as distinções entre direitos fundamentais, garantias e ainda sobre os remédios constitucionais que possuem uma natureza mais próxima, uma natureza processual, digamos assim, mas que são distintos, são uma espécie do gênero garantias. Então, meus caros, com isso encerramos o nosso primeiro encontro e vamos prosseguir até a próxima aula. Um forte abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela.
Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.